Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem, amados? A nossa lição amanhã da escola dominical, ela está uma bênção. Ela vai falar sobre alguém que foi um observador silencioso. Sabe quem? Eliú. Ele estava totalmente irritado com as acusações precipitadas dos 3 amigos de Jó. E também com as alegações de Jó de que Deus estava agindo justamente. Eliú, ele foi o quarto debatedor. Está lá em Jó capítulo 32, versículo 1 a 3. Quando nós pegamos lá Jó capítulo 32, os versículos 4 e 5, amado, nós vemos ali a paciência de Eliú. Ele estava ali silencioso, observando aquele diálogo prolongado, né, dos amigos de Jó com ele, né? E lá no versículo 10 até o 14 do capítulo 38, nós vemos ali Eliú frustrado com a discussão que ele estava presenciando, né? Agora, a partir do versículo 15, ele começa a falar, ele começa a ter espaço. Olha só, ele viu que os 3 amigos de Jó estavam sendo injustos com Jó e que Jó havia sido ousado demais em suas acusações contra Deus. E ainda observamos nessa lição do capítulo 38 que Deus, ele aparece diante de Jó, amado, e ele faz uma série de perguntas, né? Desafiando a compreender o funcionamento do universo e a natureza de seu Criador. E um comentário aqui, e existem pessoas, né, servos do Senhor, que ainda não compreende a natureza de Deus, a natureza do seu Deus. E quando você estuda sobre a natureza de Deus, você fica maravilhado com o que você aprende. Então Deus, ele começa aí a sua comunicação com Jó, né? Com uma repreensão e um desafio. Deus, ele questiona Jó. O que nós vemos aí? Que Deus ele está convidando Jó a um diálogo mais profundo. Segura isso aí. Um diálogo, amado, que exige humildade e honestidade. Olha que coisa legal. Eu gostei muito dessa parte, né? Então tem um diálogo profundo com Deus. Me faz lembrar, né, que quanto mais aquele versículo que diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quando a gente se chega a Deus, quando a gente passa a conversar com Deus, não uma conversa assim superficial, mas aquela conversa que te leva a uma coisa mais profunda, mais íntima, né? Claro que aqui havia a necessidade, quando você estuda o livro de Jó, né, de Deus entrar nessa história aqui e mostrar a sua soberania, mostrar quem ele é, o que ele fez, né, a sua criação e tudo mais. Olha, ao questionar Jó, Deus está colocando em seu devido lugar. Eita, amado, eita, Jesus. Olha que coisa maravilhosa, amado. O Criador, né, conversando com a criatura, o Senhor conversando com seu servo. Eita, glória a Deus. Jó, capítulo 38, verso 14, mostra que Deus enfatiza seu poder, né, e controle sobre a criação. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Amado, é muito importante a gente entender o seguinte, que o Deus que nós servimos, ele é um Deus soberano, ele é um Deus grande, ele é um Deus capaz de fazer aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, ele pode, né? Então, a gente precisa compreender, entender, conhecer que esse Deus que nós servimos, Deus vivo, Deus soberano, Deus poderoso, o Criador, o único Deus verdadeiro que está acima de qualquer tipo de Deus,
que Ele é capaz de fazer o que Ele quiser. Deus não precisa depender do homem para nada, porque Ele é o eterno, Ele é o Criador, amado. E tem pessoas em suas pregações, né, que são atrevidos. Eu gosto de usar essa palavra, atrevidos, colocando Deus na parede como, ó Deus, seguinte, como eu quero, tem que fazer do meu jeito. Ei, amado, a gente precisa entender que a gente não está falando com qualquer um, nós estamos falando do soberano, né? E quem é o homem para colocar Deus numa coisa tão pequena, né, amado? Tão pequenina. Então a gente aprende coisas tremendas aqui, né? Uma observação que está aqui, que eu gostei demais, é que nenhum ato de Deus é sem um propósito. Não tem isso. Tudo que Deus faz, tudo que Deus planeja, tudo que Deus quer, amado, Ele tem um propósito. Assim como Ele tem um propósito na tua vida, assim como Ele tem um propósito na minha vida. Tudo tem propósito, né? E a gente precisa compreender isso do nosso Deus, né? A nós o que cabe é reconhecer sua soberania, né? Tem pessoas que não conseguem reconhecer a soberania de Deus. Então, que você possa ficar com essa pequenina palavra e meditar, né? Que quantas vezes nesse diálogo que você presencia em livro de Jó, os 3 amigos, né, mano? Amigos que chegaram com Jó com acusações diversas, acusações sem misericórdia, acusações, amado, em que Jó, ele teve que se defender, né? Os ataques vinham e Jó se defendia, os ataques vinham de todos os lados e Jó se defendia. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, se tu uma bênção.